O que faz um vilão realmente inesquecível? É aquela reviravolta inesperada no final ou algo mais profundo? Hoje vamos falar sobre o Bellwether, aquela assistente inocente de Zootopia que no final se revela uma grande vilã. E também vou comentar um pouco sobre a era dos vilões reviravoltas, que são vilões que se parecem mocinhos, mas depois revelam-se vilões. Mas aqui está a questão, por mais chocante que essa revelação tenha sido, muita gente se esqueceu dela. Por que será que isso aconteceu? Será que a Disney, na tentativa de surpreender com vilões escondidos, acabou deixando de lado o que realmente faz um vilão ser marcante? Vamos mergulhar na era de vilões reviravolta da Disney e entender por que Bellwether e outros como ela não conseguiram deixar uma marca duradoura. E é claro, realmente tentar entender o que faz um vilão ficar na nossa memória. Nas últimas décadas, a Disney começou a experimentar uma nova abordagem para seus vilões, apostando em reviravoltas inesperadas. Essa mudança na narrativa criou uma nova fórmula. Personagens que no início pareciam inofensivos ou até amigáveis, mas que no final se revelam seus verdadeiros manipuladores por trás do conflito central. A ideia por trás dessa fórmula era surpreender o público, mudando completamente a percepção que tinha sobre esse personagem ao longo da trama. Exemplos marcantes dessa tendência incluem Raj de Frozen, que inicialmente parece ser um príncipe perfeito, o pai ideal da Anna, mas no final revela-se um vilão ambicioso que deseja tomar o trono. Outro exemplo é o Yokai de Big Hero, que sob o disfarce de um mentor confiável acaba se revelando o grande antagonista da série, que no final enfrenta o Hero. Essas reviravoltas geram surpresa e impacto quando os filmes foram lançados, pois o público não esperava que esses personagens fossem vilões. Porém, apesar do choque inicial, nem todos os vilões se tornam memoráveis como o antagonista que eram das eras anteriores da Disney. Vilões clássicos como Scar de Rei Leão, Úrsula da Pequena Sereia. Eu, como um grande amante da Disney, gosto muito de Scar. Eu tenho um vídeo muito antigo falando só porque a Disney não sabe fazer vilões e eu cito Scar. Porque pra mim Scar é um vilão, um antagonista muito maravilhoso, toda sua construção é maravilhosa. Eram construídos de forma que suas intenções e maldades fossem claras desde o início. Essa clareza permitia que o público acompanhasse seus planos e sentisse a ameaça constante que ele representava para os mocinhos. Além disso, esses vilões tinham uma presença que continuava ao longo dos seus filmes. É uma presença ameaçadora, uma coisa que se explica só em animes. Quando você vê aquele personagem forte, você fala assim: meu Deus do céu, se eu tentar bater nesse personagem eu não vou conseguir tocar nele. É um medo que dá um frio na espinha. E com isso criava uma relação emocional profunda entre eles e o público. Em contrapartida, vilões como Bellwether e Zootopia seguem essa fórmula de reviravoltas. No início, Bellwether é apresentada como uma assistente inofensiva e simpática do prefeito que até tenta ajudar Judy em suas investigações, mas no final ela é revelada como a mente por trás de um complô para dominar os predadores da cidade. É um bagulho bem de loucura mesmo, estilo Coringa. Embora a reviravolta tenha sido surpreendente, a falta de desenvolvimento como uma vilã impediu que ela deixasse uma impressão tão forte quanto os vilões clássicos da Disney. Uma das perguntas que eu quero que você responda no comentário é: a surpresa de reviravolta é suficiente para tornar um vilão memorável? Embora a Disney tenha acertado em criar um choque, muitas vezes o impacto emocional desses vilões não dura tanto quanto dos vilões que foram construídos de uma forma mais contínua e profunda ao longo dos seus filmes. A Disney, em busca por inovação, criou a era dos vilões com reviravolta inesperada, uma fase informalmente chamada de vilões era, nomeado por quem? Por mim. Durante esse período, os vilões seguem um padrão. Eles apareciam inicialmente como personagens amigáveis ou inofensivos, mas no final se revelam os verdadeiros antagonistas. Do ponto de vista financeiro, esses filmes foram um sucesso absoluto. Foram se tornando um dos filmes mais rentáveis da Disney, enquanto Big Hero ganhou o Oscar de melhor animação. No entanto, apesar do sucesso comercial, os vilões dessa era deixam a desejar em termos de profundidade e impacto emocional, ao focar tanto na surpresa final, deixando de lado muitas vezes o desenvolvimento emocional e psicológico desses vilões ao longo da trama, o que faz com que após o choque inicial esses vilões não fossem tão memoráveis quanto os clássicos, tornando tudo mais vazio. É como se fosse uma bomba. Depois do quinto, quarto, décimo estouro, aquilo ali você já está acostumado, não vai dar tanto impacto quanto daria da primeira vez. Um grande exemplo disso é a vilã de Zootopia. Poderia ter sido marcante, porque seria uma grande surpresa. No entanto, sua construção ao longo do filme foi mínima, começando com o assistente do prefeito, uma personagem aparentemente dócil e sem grande relevância, e apenas no final que o público descobre que ela é verdadeiramente por trás do complô para fazer uma divisão social, iniciar o medo dos predadores, fazendo com que as presas aceitem medidas radicais para se protegerem, mesmo que isso signifique prejudicar um grupo inteiro para favorecer só uma parcela de pessoas que gostam de desordem e fazem o mal. O grande problema com vilões
vilões esse estilo que é reviravolta é exclusivamente se basear na surpresa, chocar nós telespectadores. Eles perdem a chance de serem verdadeiramente impactantes. Vilões como Scar e Úrsula têm suas intenções reveladas desde o início, o que permite ao público acompanhar seus planos e entender suas motivações. Eles são construídos ao longo de todo o filme, o que gera impacto muito maior quando se enfrenta os heróis. Já a Bellwether, por aparecer de forma esporádica até sua revelação final, não tem o mesmo peso emocional. Sua reviravolta pode até se tornar impactante, pode até surpreender a gente, mas não substitui a profundidade que um vilão bem construído pode ter. Mesmo que essa era de vilões de surpresa da Disney, tenha sido financeiramente bem sucedido, ela também criou vilões que, embora sejam chocantes, são rapidamente esquecidos após sua surpresa inicial, deixando um vazio na conexão emocional que sempre vilões clássicos da Disney tinham. Isso é uma pena, porque eu já gosto da Disney e os vilões da Disney eram os melhores. Outro ponto que dá para se questionar muito é suas motivações. Elas não são muito exploradas de uma maneira profunda. Entendemos que ela tem ressentimento contra os predadores, que ela quer que o mundo onde as presas sejam dominantes. Mas o filme não nos mostra o que levou a esse ponto, não mergulha em suas experiências ou dores que podem ter mudado essa visão. Não há momentos que nos façam realmente entender porque ela decidiu seguir por esse caminho. É isso que faz com que a reviravolta, embora chocante, não tenha um peso emocional que poderia ter. No final de contas, o problema dela como vilã é que, ao focar na surpresa final, o filme deixou de lado a chance de desenvolver sua personalidade de uma forma mais profunda e mais gradual. Ela é muito boa e eficaz no momento da revelação, mas sem uma construção emocional sólida ao longo do filme, ela acaba se tornando tão memorável quanto outros vilões que eu já critiquei ao longo desse canal. Mesmo com os problemas no desenvolvimento da vilã, Zootopia continua sendo um filme que tem muito a oferecer, principalmente quando o assunto é crítica social. Futuramente, quando eu tiver mais tempo, é claro, eu vou fazer um vídeo só sobre as críticas sociais de uma maneira filosófica. Eu não sou nenhum filósofo nem nada, mas eu leio um pouco, quero dar minha opinião sobre isso. E se algum filósofo assistir o vídeo, pode criticar à vontade. Eu só quero passar minha visão, meu ponto de vista das coisas que eu realmente gosto. A forma com que o filme trata temas como preconceito, discriminação e a divisão de poder é extremamente interessante, eu gosto. Ao ambientar esses temas, uma cidade cheia de animais com personalidades e desafios humanos, o filme consegue falar com todas as crianças e adultos de uma maneira bem acessível e leve, mas cheia de profundidade. É fácil nos identificar com o dilema de Jude ou Nick. Isso torna a experiência do filme muito boa, de um jeito que Zootopia é fenomenal. Porém, quando olhamos para a vilã, percebemos que ela poderia ter sido muito mais do que uma simples surpresa no final do filme. Mesmo a revelação de que ela era uma vilã foi chocante e deixou a gente com uma surpresa, o filme perde a oportunidade de mostrar de forma mais clara porque ela fez isso, o que a levou a arquitetar esse plano tão extremo. Se tivéssemos visto mais das suas motivações e da dor, ou até da sua missão, eu creio que, na minha visão, é claro, ela teria sido uma das melhores vilãs. Ela seria tão memorável e interessante quanto os vilões antigos. Em vez disso, sua falta de desenvolvimento ao longo da história fez com que essa reviravolta fosse momentaneamente impactante, mas facilmente esquecível. Zootopia nos ensinou algo muito importante. Para criar um vilão realmente inesquecível, não basta surpreender o público no final. É preciso investir na construção do personagem, mostrando suas motivações, suas fraquezas e seus desejos ao longo do filme, permitindo que o público se conecte emocionalmente, seja odiando ou entendendo suas ações. Quando essa conexão é feita, o vilão ganha profundidade e a história como um todo se torna mais envolvente. No caso de Bellwether, a surpresa ficou, mas a falta de desenvolvimento mais completo impediu que ela se tornasse uma vilã tão icônica quando ela poderia ser. Ela poderia ser tão boa quanto esse filme é. Esse filme é maravilhoso, seja a sua ambientação, seja a crítica social que ela toca, tudo nesse filme é maravilhoso. Zootopia acerta em muitos aspectos, mas ainda fica a reflexão. Vilões que deixam a marca são aqueles que nos fazem sentir algo além do choque. Eles precisam ser complexos, ser reais. De certa forma é até compreensível se você prestar muita atenção e fazer muita descrença. Você percebe que eles queriam construir ela de uma forma que o oprimido se torna opressor. Isso tem uma ideia muito boa. Isso é uma ideia muito maravilhosa que na filosofia é discutida a todo momento. Um pouco mais de atenção ao seu arco narrativo, isso poderia ser feito de uma forma maravilhosa. Uma pena que isso não teve. Agora eu quero ouvir de você. O que você achou de Bellwether como vilã em Zootopia? Você acha que a reviravolta dela foi bem feita ou sentiu falta de alguma coisa no desenvolvimento dela? Deixe seu comentário aqui abaixo, eu realmente quero saber sua opinião. E se você gostou dessa conversa e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like também, que fortalece muita gente. Vamos continuar explorando juntos esse mundo de vilões da Disney, porque uma hora vamos descobrir o que torna esses vilões da Disney muito memorável. Scar, Úrsula são um exemplo de vilões que eu realmente adoro. Tchau e fui!